Oi, pessoal! Hoje vou mostrar como podemos escrever o resumo de um filme. Antes de começar a digitar, é importante configurar a página de acordo com as normas da ABNT para que o seu texto ele fique bem organizado. Primeiro, você vem aqui em Layout de página, aqui em cima no Word, e a gente vai configurar as margens. Você vai clicar aqui em Margens, depois Margens Personalizadas, e vai deixar aqui superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. Com relação à fonte que você vai usar para digitar o seu trabalho, a norma da ABNT ela não define um tipo específico, mas a maioria das instituições adota Arial ou Times New Roman. No nosso exemplo, eu vou usar aqui Times New Roman tamanho 12. Caso o seu professor não tenha definido uma formatação padrão, você pode digitar aqui o texto do seu resumo com um espaçamento 1,5. Então, eu vejo aqui, olha, aqui em cima tem 1,5 e aqui embaixo você deixa sempre assim, adicionar, adicionar. Se aparecer a palavrinha remover, você pode clicar em cima, que aí vai ficar dessa forma aqui. Com relação ao alinhamento aqui do texto do resumo, você vai deixar sempre aqui, olha, justificado. Então, quando você começar a digitar, você já deixa esse alinhamento aqui, né, para que ele fique alinhado aqui, tanto no lado esquerdo como no lado direito. Você vai iniciar o resumo com um cabeçalho, né? Então, aqui eu vou colocar o nome completo da instituição, coloco o curso, o nome do curso aqui na frente, coloco disciplina e coloco o nome da disciplina aqui na frente, docente, o nome completo do professor ou professora que solicitou o resumo e discente você coloca aqui na frente o seu nome completo. Com relação a esse modelo aqui, não existe nenhuma norma que defina realmente o modelo de um resumo, né? Então a gente faz mais ou menos aqui um padrão que é bastante utilizado. Eu venho aqui com o nome centralizado, em negrito todo maiúsculo, resumo, e logo aqui abaixo eu vou inserir a referência desse filme, certo? Essa referência, pessoal, ela precisa estar de acordo com a norma da ABNT, né, NBR 6023, que é a norma da ABNT específica de referência. E aí, como é que a gente faz essa referência aqui? A gente vai iniciar com o título do filme, certo? Veja que a primeira palavra aqui do filme, ela aparece toda em maiúscula, né, e as demais do título normal, certo? Depois você vai inserir aqui novas informações como a direção, a produção, intérpretes, roteiro, música. Depois você vai inserir informações como o local, a produtora e o ano. Na sequência, eu vou colocar o formato do filme, que pode ser online ou um DVD, por exemplo, e coloque o tempo de duração desse filme em minutos entre parênteses. Como o exemplo que eu estou fazendo é de um filme online, então eu coloquei disponível em, para que eu possa informar aqui o site, e acesso em a data que eu estou acessando, né, a data que eu assisti o filme. Logo abaixo, a gente vai começar a digitar realmente aqui o resumo. No primeiro parágrafo, pessoal, vocês podem apresentar o filme de uma forma bem sucinta, né, escrevendo o seguinte: o filme, aí eu botei aqui o título do meu filme, né, Campus Life, sob a direção de, coloquei aqui a diretora e produção de, aí eu vou e coloco da produtora, retrata a vida universitária. Então, essa ideia que eu trago aqui do filme é uma ideia bem geral mesmo, certo? Eu vou detalhar um pouco mais aqui no segundo parágrafo. Então, no elenco principal, destacam-se, estou basicamente apresentando aqui o pessoal que eu coloquei até na referência, que interpretam os personagens centrais da trama. O filme foi lançado em 2024, com trilha sonora composta por, tá aqui a informação, também eu já tinha colocado aqui, com ritmos contemporâneos e melodias sutis. Pronto, então fiz só essa apresentação aqui geral do filme no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai trazer a ideia geral do filme com um pouco mais de detalhes, assim como você pode acrescentar qual público que teria interesse nessa história. Então eu coloquei: a ideia geral do filme gira em torno das experiências e desafios de um grupo de universitários ao longo de um ano acadêmico. É destinado principalmente ao público jovem e adulto. Campus Life aborda temas como amizade, autodescoberta, pressão acadêmica e relacionamento interpessoal, proporcionando uma visão realista da vida universitária. Então veja que aqui eu dei um detalhe, né, a mais do que eu não tinha colocado aqui. Aqui eu coloquei de forma muito sucinta no primeiro parágrafo. Aqui eu já estou começando a detalhar, certo? E aí, a partir desse momento, você vai resumir as partes que você considerou mais importantes do filme, na ordem em que elas aconteceram. Você pode escrever da seguinte forma: nos primeiros minutos do filme, então como foi que começou o filme, né? E aí você já vai e escreve aqui, certo? A história começa com a chegada deles ao campus,
onde cada um enfrenta a ansiedade e a euforia do primeiro dia de aula. Por conseguinte, o filme desenvolve-se mostrando o quê? E aí você vai colocando aqui as suas informações, certo? Em seguida, os personagens começam a formar laços de amizade e apoio mútuo. Então veja que eu vou contando aqui a história à medida que foi acontecendo no filme, né? Apenas as partes que eu considero mais importantes para serem destacadas aqui no meu resumo. E aí eu continuo. Posteriormente, a trama se intensifica com a introdução de conflitos significativos. E aí eu vou começar a explicar o que foi que aconteceu. À medida que o ano acadêmico avança, os personagens precisam tomar decisões difíceis, né? E continuo aqui fazendo um resumo de toda a história. Escreva quantos parágrafos você achar necessário, porque não há nenhuma regra específica sobre essa quantidade aqui. Às vezes o professor, ele define a quantidade máxima de páginas, que deve ter aqui o seu resumo. Mas se ele não definir, você pode acrescentar a quantidade que você achar necessária. Quando terminar de destacar, você pode escrever um parágrafo contando como o filme terminou. Então, coloquei no final, o filme mostra a evolução e o crescimento dos personagens. Eles se preparam para o próximo ano com novas perspectivas e uma compreensão mais profunda de si mesmos e de seus objetivos. O ano termina com uma cerimônia simbólica que celebra suas conquistas e o início de novas jornadas. Aqui eu estou contando já realmente o final do filme. Para encerrar o resumo, você pode trazer um parágrafo dizendo de forma geral o que é que o filme mostra. Se foi um professor ou uma professora que passou para você assistir esse filme, certamente ele está relacionado ao conteúdo da disciplina que vocês estão estudando. Então você vai focar na mensagem principal do filme que tem a ver com essa disciplina, certo? E aí, se o seu trabalho ele é apenas um resumo descritivo do filme, ele vai terminar realmente aqui, sem você acrescentar nenhuma opinião pessoal. Então, coloquei Campus Life apresenta, de forma geral, uma narrativa sobre os altos e baixos da vida universitária. O filme mostra como os personagens enfrentam desafios, formam amizades duradouras e descobrem seu verdadeiro potencial, destacando a importância da resiliência e do apoio mútuo no ambiente acadêmico. Se o seu professor ele quiser que você acrescente uma crítica ou comentário sobre o filme, você vai precisar adicionar alguns parágrafos aqui abaixo, como se fosse então uma resenha crítica. O início seria exatamente isso daqui. Então, se ele quer que você acrescente uma opinião, tá certo? Sua, uma crítica sobre o filme, você vai fazer toda essa parte aqui que a gente viu aqui no vídeo, né? Porque aqui é um resumo descritivo, um resumo narrativo, tá certo? Sobre o filme. E aí você vai acrescentar parágrafos aqui embaixo com os seus comentários, né? Eu já gravei um vídeo com um modelo de resenha crítica mostrando como você pode incluir seus comentários após o resumo, caso seja necessário. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e na tela final esse vídeo para que você possa ver, caso seja necessário, você acrescentar mais alguns parágrafos finais aqui. Se o seu resumo ele é apenas descritivo ou narrativo, então você vai se concentrar apenas na história do filme, sem ficar dando a sua opinião, né? E nem fazendo a sua avaliação, tá certo? Você vai ser fiel, o resumo ele é fiel à história que realmente se passou ali no filme. Ok, pessoal? Um grande abraço e até terça-feira.